Nesta aula, vamos dar continuidade de geometria analítica. Vamos trabalhar distância entre dois pontos. Então, distância entre dois pontos. Então, imagine dois pontos quaisquer. Então, aqui você tem o ponto A. O x dele eu chamei de xa. E o y dele eu chamei de ya. E o ponto B, o x eu chamei de xb e o y de yb. Então, não sei exatamente que coordenada é, só de modo genérico. Agora, o que acontece? O que vai ser a distância entre esses dois pontos? Então, a distância entre esses dois pontos é exatamente essa linha aqui, vermelha, que vai da distância A até a distância B. Então, em linha reta. Não vai ser algo, eu não vou ficar fazendo uma curva até chegar ao ponto B. Então, vai ser a menor distância. A gente sempre vai pensar na menor distância. Se vocês perceberem aqui, ó, quando eu tracei a linha A, se a gente montar direitinho nossos tracinhos aqui, ó, vocês vão reparar que aqui formou um triângulo retângulo. Então, a gente tem um triângulo retângulo. E toda vez que a gente pensa em triângulo retângulo, eu posso pensar em o quê? Pitágoras, tá certo? Então, para utilizar nosso Pitágoras, eu preciso ter o quê? Essa dimensão aqui, tá? Essa medida, essa daqui, e aí eu vou conseguir descobrir a linha vermelha. Então, no caso aqui, ó, se a gente pegar, essa distância vai ser quem? Vai ser o YB menos o YA. Agora, essa distância aqui vai ser XB menos XA. Então, através disso, eu posso pensar, então, no teorema de Pitágoras. Então, lembrando que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, eu posso falar que a distância ao quadrado, distância entre A e B, eu chamei de distância entre A e B, ao quadrado é igual a cateto ao quadrado e cateto ao quadrado. Então, a partir disso daqui que a gente vai criar a nossa fórmula da distância. Tá? Então, no caso, o que mudou? Tá? Se a gente pensar, a diferença aí é o seguinte, que antigamente você tinha as medidas dos lados, agora ele vai vir em coordenada. Então, vindo em coordenada, vamos pegar aqui só para você entender aqui, em coordenadas, em medida seria assim, ó. Você tinha lá, um exemplo, né? 3 e 4. Então, ele te dava as medidas aqui, ó. No caso, agora ele vai te dar coordenada. Então, essa é a diferença. Mas no final, a gente está usando quem? O mesmo teorema de Pitágoras que você utilizava antes, você vai utilizar aqui também. Tá? Então, é exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer usando o mesmo teorema, mas agora em forma de coordenadas. Então, a distância aqui, então, de forma resumida, vai ficar a fórmula, né? De forma resumida, vai ficar distância de AB é a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, o que eu fiz? Eu tirei esse quadrado que virou uma raiz quadrada. Ver alguns exemplos para fixar essa ideia aqui. Então, neste exemplo, determine o perímetro do quadrilátero ABCD. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu preciso descobrir a soma de todos os lados. Então, o lado AB, BC, CD e DA. Então, você pode ver que a gente não tem nenhuma medida ainda, mas a gente consegue descobrir as coordenadas desses pontos. Então, a gente pensar no ponto A, a coordenada vai ser x3 e y3. Então, eu consigo descobrir a coordenada de A. O de B é a mesma coisa. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, menos 4 é o x. E o y está subindo 2. Então, menos 4 e 2. A coordenada de C vai ficar menos 2 e menos 2. E a coordenada de D vai ficar 4 para a direita. Então, positivo. E desce 4, menos 4. Então, essas são as coordenadas. Então, através das coordenadas, a gente vai conseguir descobrir as medidas desses lados aqui. Depois a gente basta somar. Então, o que a gente vai usar? A fórmula da distância entre os dois pontos. Já que ele deu em forma de ponto, de coordenada,
a gente consegue usar a fórmula da distância, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Então, pegando aqui, ó, se a gente pegar a distância aqui, ó, primeiro vamos considerar que aqui vai ser a distância de A a B. Então, usando a fórmula, vai ficar, vou usar aqui em cima, né, senão não vai caber tudo. A distância de AB vai ser igual raiz de quem? XB menos XA. Na verdade, é indiferente quem vai ser o A e quem vai ser o B, tá, no caso. Mas vamos seguir aqui, então, o raciocínio da forma. Então, XB é o menos 4. Então, vai ficar menos 4 menos o XA, que é 3. Então, aqui vai ficar parênteses, menos 4 menos 3 elevado ao quadrado, mais YB menos YA. Então, YB, no caso, é 2, e YA é 3. Então, vai ficar 2 menos 3. 2 menos 3 elevado ao quadrado. E agora a gente vai resolver e aplicar a raiz quadrada. Então, distância de AB vai ficar... Aqui vai dar menos 7. Então, isso daqui vai dar menos 7. Eleva a menos 7 ao quadrado, negativo com par da positivo, então vai ficar 49. Então, aqui vai ficar 49 mais. Aqui vai dar menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado dá negativo com par da positivo, 1 ao quadrado dá 1. Então, isso vai dar raiz de 50. Aí, geralmente, o que a gente faz quando a gente tem uma raiz? A gente vai tentar simplificar o máximo possível. Então, o que você vai fazer? Bota no paredão aqui, ó. Então, botando no paredão vai ficar 50. Então, divide por 2 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então, aqui eu sei que ficou 5 ao quadrado vezes 2. Por ser raiz quadrada, cada vez que aparece um quadrado, ele sai da raiz. Então, vai ficar 5 raiz de 2. Agora, a gente vai seguir esse mesmo raciocínio, tá? A gente pode, tanto faz a ordem, vamos pegar a distância de B a C, distância de B e C. Segue a mesma forma. Então, distância de B a C é igual a raiz. Então, vamos deixar só marcado aqui a resposta. Então, raiz de... Quem vai ser o A, quem vai ser o B da fórmula? Tanto faz, tá? Então, é só você fazer um menos o outro. Então, vai ficar... Vamos fazer o XB menos o XC. Então, vai ficar menos 4 menos 2 ao quadrado mais. Então, a gente vai pegar agora o 2 com menos 2. Então, vai ficar 2 menos 2. Lembrando que esse menos que está aqui é o menos que está na fórmula ali, tá? Então, esse menos aqui é o menos da fórmula. Isso tudo a gente vai aplicar a raiz nele. Então, distância de BC é igual a raiz. Isso daqui vai dar menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar menos 2 aqui. Aqui vai ficar... Falta aqui um parênteses. Então, aqui vai ficar menos dá mais, e isso vai dar 4 positivo. Então, menos 2 elevado ao quadrado dá 4 positivo, mais 4 elevado ao quadrado dá 16. Então, isso vai dar raiz de 20. Bota o 20 no paredão para ver se vai sair alguma coisa. Divide por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Então, aqui formou uma dupla. Então, 2 ao quadrado vezes 5. Cada dupla, por ser raiz quadrada, ele sai da raiz. Então, vai sair um 2 e o 5 vai ficar lá dentro. Então, eu tenho exatamente 2 raiz de 5. Só para você entender que aqui, ó, eu vou fazer o contrário aqui, ó. Mas depois a gente apaga. Só para você entender que não vai fazer diferença. Então, se eu faço a distância de B e C, se eu faço ao contrário, se eu pegar primeiro aqui, ó, o x do C e subtrair com
com o x do b, vai dar igual, ó. Aqui vai ficar menos 2 com menos 4, isso tudo ao quadrado. Aí mais, eu vou inverter também o y, então vai ficar menos 2 menos 2. Então aqui, deixa eu só apagar. Não tirar esse parênteses aqui. Então a gente tem, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. Então, ó, você vai perceber aqui, ó, essa parte aqui vai ficar 2 positivo. E aqui vai ficar menos 4. O que deu de diferente, não? Só para você entender. Então, a diferença aqui era menos 2. E aqui ficou 2. Aqui era 4. Aqui ficou menos 4. Mas o que acontece? Por estar elevando ao quadrado, tudo que eu levo ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, por isso que não vai fazer diferença nenhuma na hora de você escrever a ordem. Tanto faz a ordem. Então, aqui daria 4 positivo e aqui vai dar 16. Quando eu levo ao quadrado. Pode ver que deu o mesmo resultado aqui. Então, por isso que ele é indiferente. Então, no caso, tanto faz a ordem, tá certo? Você pode considerar qualquer um como XA ou XB, que no final vai dar igual. Tá? Deixa eu apagar aqui e a gente vai prosseguir. Então, prosseguindo ali, a gente vai ter que descobrir agora C e D. Então, pegando aqui, vou fazer de preto agora, vou fazer de vermelho mesmo, C e D. Então, aqui a gente vai ter a distância de C a D. Então, distância de C a D, a gente vai ficar com raiz. Aí lembra, tanto faz a ordem, então vai ficar 4. Vou pegar do D primeiro, menos 2, isso tudo elevado ao quadrado, mais, aí menos 4, você também pode inverter, tá? Da forma que você achar melhor. Menos 2, isso tudo elevado ao quadrado. Então, resolvendo isso, vai ficar CD, distância de CD, isso vai dar 2 positivo, isso vai ficar 6. E aqui vai ficar 2 positivo com menos 4 dá menos 2. Eleva ao quadrado, então vai ficar 36. E menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo. Então isso vai dar raiz de 40. Então raiz de 40, vamos ver se dá para tirar alguma coisa. Vai dar sim para tirar. Vai dar 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Então saiu uma dupla aqui, formou uma dupla, então a gente vai ficar com 2 ao quadrado. E esses dois aqui, que não formou dupla, a gente pode juntar. 2 vezes 5 vai dar 10. Então vai ficar 2 raiz de 10. E para finalizar, a gente vai fazer a distância de A a D. Então, distância de A a D, só marcar aqui, essa é a nossa resposta. Então vai ficar, tanto faz a ordem, lembrando, então pode ser 4 menos 3, elevado ao quadrado, mais menos 4 com menos 3 elevado ao quadrado. Então, o que eu estou pegando? Esse menos o x do outro e o y do D menos o y do A. Subtraiu e elevou ao quadrado. Então, distância de AD, isso vai dar 1 e aqui vai dar menos 7. Então, isso vai dar 1 ao quadrado dá 1. Menos 7 ao quadrado vai dar 49, que é raiz de 50. E a gente já viu que raiz de 50 lá em cima, tá? A gente viu aqui que é 5 raiz de 2. Então, o nosso perímetro, vai ser igual ao que? A soma de todos os lados. Então, vai ficar 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 10 e mais 5 raiz de 2. Então, o que dá para juntar aqui?
Então, a gente junta esse com esse, que tem a mesma raiz. Os outros não poderão ser juntados. Então, vai ficar a resposta final, vai ficar 10 raiz de 2, juntando a parte verde, mais 2 raiz de 5, mais 2 raiz de 10. Então, esse é o nosso perímetro. Dá para colocar em evidência aqui, mas por falta de espaço, vamos deixar assim aqui.